A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. Chegamos hoje aqui ao sábado que antecede a lição de número 4, Deus é triuno. Eu quero já pedir desculpas para os irmãos. Esta semana foi uma semana bastante corrida, onde voltamos aqui às nossas atividades, junto ao nosso trabalho na Faculdade Refidim, e acabou que o tempo foi curto, foi escasso para fazer esse vídeo aqui antes. Mas eu creio que você aí já tenha feito um bom estudo da sua lição, já está bastante preparado. Então nesse vídeo eu quero aqui apenas trazer algumas dicas metodológicas, algumas sugestões aqui e uma dinâmica também que você pode utilizar aqui para fazer aí a aula render, e o seu aluno sair edificado e transformado pelo seu conhecimento, pelo aprendizado nesse próximo domingo. Então vamos aqui, sem mais delongas, ao estudo desta lição. Então aí está o assunto desse domingo, lição de número 4, Deus é triuno, vai tratar aqui a respeito da trindade divina. Já na imagem de abertura aqui da lição, a gente tem um dos momentos onde a trindade ela foi claramente visível, Então estava ali Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo vindo sobre ele sob a forma visível, corpórea de uma pomba, conforme o próprio relato de João Batista, e a voz que se ouviu então vinda do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então esse é apenas um dos momentos onde nós podemos ver pelo relato bíblico a trindade manifesta, suas três pessoas. Então isso é algo que já, como efeito visual, essa imagem aqui já começa a contrariar o conceito heterodoxo aqui do unicismo. Textual, Mateus 28:19, a fórmula batismal aqui também, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí enfatiza então a questão da divindade, porque se Jesus não fosse Deus, se o Espírito Santo não fosse Deus, não seria necessário batizar em nome deles, mas apenas em nome do Pai, Então são dois conceitos aqui, já na introdução da sua lição, que você pode já enfatizar aqui para os seus alunos a respeito da trindade, a existência dos três visíveis na imagem e a divindade dos três visível aqui no texto áureo. Nossa verdade prática: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. E é isso que o comentarista pastor Ezequias Soares se propõe a fazer aqui. Então, utilizando de muitas referências bíblicas, muitos versículos são citados aqui para demonstrar que desde o Antigo Testamento a Santíssima Trindade já estava ali revelada. E esse, inclusive, professor, é a minha primeira dica aqui, É uma lição que tem muita citação bíblica, que tem muito conteúdo. Então a minha primeira orientação é que você não entregue demais na introdução. Então tenha os tópicos aqui da lição como seu roteiro, seu guia, e evite abordar na introdução assuntos que vão ser trabalhados depois. Às vezes eu percebo isso como uma falha de alguns dos professores, até mesmo minha, já me aconteceu, de você estar tão empolgado ali com o assunto, que quando você começa na introdução, você já começa a falar daquilo que você vai falar lá no tópico final, no segundo tópico, e acaba ficando assim uma introdução muito longa, Você passa 10, 15, 20 minutos ali de introdução e você acaba citando assuntos que depois você vai ter de abordar de novo lá na frente. E aí quando chega naquele assunto, o tempo já se esgotou, você tem que fazer só um resumo e acaba dizendo: já vimos isso aqui lá na introdução. Então, muito cuidado com isso, Não entregue demais na introdução. A introdução é só para você introduzir o assunto, Como mencionei aqui, você pode citar a imagem, pode citar o texto áureo, mas aí rapidamente já entre ali nos tópicos da lição para você não perder esse foco, para não perder o fio da meada, como se diz. Minha segunda sugestão: leia e reflita sobre cada versículo citado na lição. Como eu disse, tem muitas citações bíblicas, muitas referências que o pastor Ezequias colocou aqui, e é muito importante que você faça uso delas. E eu falo isso porque a nossa EBD, ela não é apenas uma escola dominical, não é só uma ED, ela é EBD. Então você precisa enfatizar também esse aspecto dela ser uma escola bíblica. Então você precisa trazer as citações bíblicas, principalmente nesse trimestre, que é um assunto apologético. Então às vezes temos muito assunto extra bíblico, muito subsídio que vem da teologia, que vem da filosofia, que vem dos credos, que foram organizados pela igreja ao longo do tempo. Então tudo isso é muito importante, mas a gente não pode perder esse foco,
né? A gente precisa ter esse equilíbrio de trazer o conhecimento sistematizado, organizado da filosofia, da teologia, da história, mas que a gente também traga ao mesmo tempo o conceito bíblico, a referência bíblica. Os nossos alunos, eles precisam sair dali fortalecidos pela palavra. E no caso da lição de hoje, eu penso que um erro, né, que muitas vezes a gente procura fazer é criar muitas metáforas para tentar traduzir os conceitos espirituais de uma forma que fique mais fácil, que fique mais facilitada para o entendimento humano. Podemos até dizer que o próprio Jesus fazia um bom uso disso, né? Pegando os conceitos espirituais a respeito do reino do céu, por exemplo, e traduzindo em parábolas, né, que fossem mais compreensíveis ali para o seu público. Contudo, na questão da Trindade, eu já vi muitas metáforas, muitas parábolas que foram feitas que acabam não sendo muito corretas. Então há quem use, por exemplo, a analogia com a água, comparando a Trindade com a água, porque a água, ela é água, né, como Deus é Deus, mas ao mesmo tempo a água pode ser gelo, pode ser vapor e pode se apresentar no estado líquido, mas ainda assim ela não deixa de ser água, mesmo presente em 3 estados. Então eu já vi muitas pessoas usando essa analogia, essa comparação para comparar com a Trindade. Só que quando a gente olha para os detalhes dessa parábola, né, dessa comparação, tu acaba caindo não na doutrina da Trindade como nós conhecemos, mas numa versão ali unicista, podemos até dizer que é o modalismo. Então o que é o modalismo? O modalismo é uma heterodoxia, né, para não chamar aqui uma heresia, que diz que há um único Deus, né, é monoteísta, mas que ele se apresenta ao longo da história, ao longo do tempo, ele se apresentou em estados distintos, podemos dizer assim. Então ele foi o Pai no Antigo Testamento, ele foi Jesus durante o período do Evangelho e hoje ele é o Espírito Santo. E esporadicamente ele também se apresentou no Antigo Testamento como Espírito, como Jesus, né? Mas veja, nunca é a mesma pessoa, nunca é o mesmo Deus, a mesma essência, ou seja, essa modalidade, esse modalismo, ele acaba ferindo o que nós temos como ortodoxia da questão da unidade na Trindade. Então ele apresenta como 3, né? São 3 estados da água, mas sempre separados, eles nunca estão unidos. Você nunca vai ver o gelo, o vapor e o estado líquido da água ao mesmo tempo, que é o conceito bíblico de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao mesmo tempo, eles mantêm a sua pessoalidade. Então veja, é uma analogia interessante essa da água? Até é, mas ela acaba levando a um conceito errado, um conceito equivocado. Uma outra analogia que eu também já ouvi algumas pessoas utilizando é comparar com uma família. Na família você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho. Então ali forma-se uma unidade, né? Uma família, mas são 3 pessoas distintas. E essa analogia pode até ser interessante, né? Mas ela também não está correta, ela também não traduz exatamente o que é a Trindade, porque dentro da família, cada um deles é independente. Cada um deles é como se fosse ali o que a gente chama de triteísmo, né? Que são 3 deuses diferentes. O pai é um, a mãe é outro, o filho é outro. Então não há essa unidade perfeita, essa interdependência entre as 3 pessoas como a gente tem na Trindade. Então perceba, são 2 analogias que podem ser utilizadas e que de vez em quando são usadas por aí como exemplos, né? Como metáforas da Trindade, mas que elas acabam sendo erradas, né? Acabam trazendo um entendimento equivocado. Então, nesse sentido, nada melhor do que, seguindo o exemplo aqui do pastor Ezequias Soares, focar no texto bíblico, né? São centenas, aqui podemos até dizer dezenas, né, de referências que obviamente você não vai conseguir fazer a leitura delas na sala de aula e fazer a explicação dessa forma, mas que você, ao ler elas agora, durante o seu período de preparação, você vai conseguir chegar na aula e citar pelo menos uma boa parte delas ali, conforme os tópicos forem aparecendo. Então, uma orientação até dentro dessa segunda dica, a própria leitura diária. Se você atentar aqui, né, está aparecendo aqui na tela, as 6 referências aqui que são citadas, né, já é um bom ponto de partida aqui para você ter elas à mente ali, né, à mão, quando você for fazer a explicação dos tópicos. Elas vão ser referências aqui muito úteis.
E agora, visando aqui o equilíbrio, minha terceira sugestão, minha terceira dica é justamente o oposto da segunda. Não se limite a usar apenas o texto bíblico. Então é preciso haver esse equilíbrio, né? O que eu quero sugerir com isso é que, caso o assunto ainda não esteja bem esclarecido, apenas com a leitura do texto bíblico, né? Até porque a doutrina da Trindade é uma doutrina que é considerada um dos grandes mistérios do cristianismo. Então talvez você fazer apenas a leitura dos textos não vai te trazer toda essa clareza. Então não se furte de utilizar a teologia, aquilo que já foi feito ao longo da história da igreja, né? Muitos teólogos, muitos estudiosos se debruçaram sobre o texto bíblico e procuraram sistematizar essa doutrina. Então é sempre importante você olhar para aquilo que já foi produzido a respeito desse assunto. Então, como o próprio comentarista menciona ali na lição, a própria palavra trindade ela não está no texto bíblico, né? Então isso já é fruto dessa sistematização teológica que foi feita. Então isso quer dizer que você pode sim, né, fazer uso daquilo que a teologia trouxe para que você consiga ter uma compreensão correta e também passar ela para os seus alunos. E uma dessas sistematizações que você pode usar então é o credo de Atanásio. Ele inclusive consta da nossa declaração de fé, está lá na parte dos anexos, né? Um credo elaborado ali pela igreja por volta do século 4 ou 5 depois de Cristo e surge para combater o arianismo. Dentro dessa questão trinitária, o credo de Atanásio caminha no sentido de evitar tanto o modalismo, né, que nós comentamos, desse Deus que aparece em estados distintos, né, em épocas distintas, como também o triteísmo, que é essa noção então de ver cada uma das pessoas da Trindade separadamente, como se fossem três deuses, né, ferindo então o monoteísmo. Então o trecho central ali que você pode utilizar para mostrar aí para os seus alunos, né, seja em slide, seja lendo para eles, diz o seguinte: adoramos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e nem dividir a substância, pois há uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, igual em glória e coeterna em majestade. Então veja, é uma declaração concisa, objetiva e que pode ajudar então na compreensão do tema. E nessa linha você também pode citar o próprio texto da nossa declaração de fé. No capítulo 3, né, tem todo um capítulo ali que trata a respeito dessa questão da Trindade, mas tem um trechinho ali que eu separei aqui que resume o que nós cremos então a respeito da Trindade. Cremos em um só Deus eterno, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali estão as referências bíblicas que embasam essa crença. Bom, um outro conceito oriundo da teologia que você pode usar como exemplo aqui é o conceito de pericorese. Esse termo vem do grego, pode ser traduzido como uma dança em círculo, como a imagem aí está demonstrando, né? Ou ainda entrelaçamento mútuo. É um conceito atribuído a um teólogo do século VIII chamado João Damasceno. Em resumo, a pericorese apresenta a Trindade como uma acelerada dança entre três pessoas que você não distingue como três, mas como apenas uma. Então imagine, são três pessoas entrelaçadas, dançando animadamente, e aqui de longe, né, você olha e vê como se fosse apenas uma pessoa, né, de tão animada, de tão entrelaçada que é essa dança entre essas três pessoas que ali estão. Então é mais ou menos essa a definição aqui da pericorese. Eu noto que esse conceito, apesar de antigo, ele não é muito citado, não é nem muito conhecido, né, no meio evangélico, no meio pentecostal. Eu particularmente só vim a ter contato com esse conceito no período da faculdade, né, quando a gente estudou a respeito da pessoa de Deus, e aí foi, né, onde eu conheci o conceito então da pericorese. Mas ele é um conceito bem interessante porque ele traz implicações práticas que são muito profundas para a nossa vida cristã. Então o primeiro ponto que destaca-se aqui da pericorese é a questão do amor, né? O amor é a essência de Deus. Então essa perfeita comunhão da Trindade é uma comunhão baseada em amor, e isso é perfeitamente bíblico, né? Então aquilo que Jesus nos ensina, por exemplo, né? Amai-vos uns aos outros, né? Não lhes dou um novo mandamento, né? Mas enfim, é o mandamento do amor, amar uns aos outros, assim como o Pai nos amou, né? Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar os nossos irmãos. Então esse amor que é derramado sobre nós nos chama a viver essa comunhão com Deus. É através do amor de Deus que nós somos convidados, né, a comungar com o Senhor. E inclusive essa também uma segunda implicação, né,
a questão da comunhão. Apresenta Deus então como um ser relacional. Essa relação de Deus já é um relacionamento entre a própria Trindade, né? Está sempre ali, ó, eternamente, né? essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus ele é comunitário, Deus ele é relacional, né? Ele se relaciona entre as suas três pessoas. Então Deus, dentro da pericorese, ele sempre existiu em uma comunidade de amor perfeito. E quando a gente participa dessa salvação em Cristo, a gente é aceito nessa comunhão. E os nossos irmãos também são aceitos. Então veja, olha a implicação dessa questão dessa comunhão eterna. Nós somos convidados, dentro desse conceito trinitário, a fazer parte de uma comunhão que sempre existiu. Nós somos chamados a fazer parte dessa comunidade divina, né? Compartilhando essa comunhão divina. E isso traz algumas implicações, né, em relação aos relacionamentos, né? Assim como a Trindade é marcada pelo amor, pela cooperação entre as pessoas, nós também somos chamados então a viver em comunhão já agora, aqui com os nossos irmãos aqui na Terra, né? Refletindo já essa unidade divina que nós vamos ter depois. E um terceiro ponto aqui, a questão dessa unidade na diversidade. A pericorese ela nos ensina que a verdadeira unidade não exige uniformidade. Então veja, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas eles são unidos, né? São profundamente unidos, embora sejam diferentes. Então isso para nós também, para a igreja, para a sociedade, ela traz esse chamado, que a gente precisa viver em harmonia, respeitando as diferenças. Então olha quanta coisa prática, interessante a gente pode extrair estudando o conceito da Trindade a partir dessa visão da pericorese, né? Isso tem implicações com a comunhão, com a própria missão da igreja, né? Esse dinamismo trinitário, né? Essa dança do amor, que a gente pode traduzir aqui que seja a pericorese, né? Inspira a igreja também a ser um corpo vivo, ativo, né? Sempre andando, né? Como diz o próprio nome, né? Eclésia, chamados para fora, né? Sempre fora das quatro paredes, agindo, levando esse amor, trazendo outras pessoas para essa perfeita comunhão. Enfim, resumo, a pericorese revela um Deus que não é solitário, mas eternamente relacional, dinâmico e que nos convida a participar dessa comunhão divina por meio de Cristo. E é interessante observar que a criação de Deus ela foi também uma criação nesse sentido comunitária. Olha a interdependência que existe entre os seres da criação. Um exemplo que a gente pode ver isso é a relação, por exemplo, entre as abelhas e determinados tipos de plantas, né? Existem certas plantas que elas precisam das abelhas para polinizar, para tirar ali o pólen de uma flor, levar até a outra, para que haja a fecundação. Então, para que aquela própria fruta, para que aquela própria árvore, enfim, ela sobreviva, ela continue a perpetuar a sua espécie, ela depende dos polinizadores, né? Dos passarinhos, dos insetos, das abelhas, que vão tirar esse pólen ali, vão fertilizar, né? Vão polinizar as outras flores, e aí aquela espécie vai continuar. Então, quer dizer, há uma interdependência, né? Quando você estuda isso lá nas ciências, né? Aquela questão da cadeia alimentar, né? A gente vê que está tudo interrelacionado, né? Um animal e o outro, né? Dentro da natureza. Então Deus ele criou um mundo, um universo que depende um do outro. Por quê? Porque ele é dessa forma. Ele também é interdependente dentro dessa comunidade que é a Trindade, com base nessa visão então da pericorese. Então é um conceito interessante, né? Não é muito conhecido, não é muito estudado, mas já fica aí um convite para que você conheça, se aprofunde um pouco mais a respeito desse conceito aí da pericorese. E agora, para fechar essa terceira dica, né, de você não ficar apenas no texto bíblico, se você quiser usar uma analogia que seja mais simples e também mais correta, né, para que os seus alunos ali consigam compreender, porque às vezes precisa, né, ter uma analogia visual assim. Você pode usar a imagem aqui do sol, né? Então você pode comparar a Trindade com o sol. Melhor do que comparar com a família e com a água, como nós falamos na dica anterior. O sol ele é um astro, né? Então o astro que está lá, né, o sol em si, a fonte, né, representa o Deus Pai. Aí ele também é composto de luz. Quando você olha para o sol, você não enxerga o sol exatamente, mas você enxerga a luz que vem dele, né? E essa luz simbolizaria Jesus. Então é a manifestação visível de Deus, é Jesus, né? Em forma corpórea, veio e, né, encarnou, como nós vimos na lição passada. E por fim você também tem o calor. Então você enxerga a luz, você vê a luz. Estou aqui, por exemplo, hoje, nessa manhã de sábado, né, completamente iluminado pela luz do sol. Mas
eu não estou sentindo a luz. O que eu sinto, se eu sair ali fora e pegar esses raios de sol em mim, eu vou sentir o calor. Então o calor é a experiência pessoal do crente com o Espírito Santo. Então hoje nós não vemos mais a Jesus, né? Jesus já veio, se manifestou, mas agora a presença que nós sentimos, o calor que vem do sol, é simbolizado então agora pelo Espírito Santo. Então veja, é uma analogia bem interessante, né? Então se você quiser fechar aí a sua explicação usando uma analogia, né, evite aquela da água, da família, e prefira essa analogia então do sol, porque ela destaca então os diferentes aspectos da Trindade, né, sem separar então a sua unidade. Bom, mas e a dinâmica? Você deve estar aí se perguntando, né? Então, aqui vai a minha última sugestão. Eu mais uma vez vou sugerir aqui o uso de uma rotina de pensamento, dessa vez uma rotina chamada Antes Eu Pensava, reticências, né, 3 pontinhos, agora eu penso, 3 pontinhos. É uma dinâmica bem simples, com todas as rotinas de pensamento que eu trago aqui, mas apesar da sua simplicidade, ela é bem eficiente. Então, no início da aula, você, logo depois da leitura do texto bíblico, antes até da introdução, você pede para que os alunos respondam mentalmente, ou escrevam ali na lição, enfim, aqueles que trouxerem lápis ou caneta, né? Inclusive essa deveria ser uma prática comum dos nossos alunos. Eu percebo que às vezes tu vai fazer uma dinâmica ali que exige escrita, né? E são raros os alunos ali que trouxeram lápis, que trouxeram caneta. Então já fica aí também uma dica, né? Coloca lá no grupo do WhatsApp lá da IBD, né? Lembrar os alunos de levar material escolar ali para a nossa escola dominical, né? Leve caneta, traga caderno, traga papel para anotação, traga um lápis, enfim, porque é interessante. Então, você vai pedir para que o seu aluno responda mentalmente, né, ou escreva na lição, ou no caderno de anotações ali que ele trouxe, o que eu penso que seja a Trindade. Então, essa é a pergunta que você vai fazer já no início da aula. E aí você dá 1 minuto para eles pensar. Mas é 1 minuto de silêncio, porque às vezes o professor não consegue ficar em silêncio, né? Aquele silêncio ali na classe, e aquilo é meio ensurdecedor, né? Um silêncio ensurdecedor. Então o professor às vezes vai ficar falando, pode ser isso, pode ser aquilo. Não. Então você faz a pergunta e deixa o teu aluno responder. 1 minuto de silêncio total, para ouvir os passarinhos, os grilos cantando lá fora. E aí ele vai, nesse minuto, responder, né? O que é a Trindade? Já ouvi falar sobre isso, eu penso que seja isso. E aí ele vai ter ali a sua resposta. Fechou esse 1 minuto? Você vai para a lição. Para não tomar muito tempo, né? Não precisa pedir para que ninguém responda aqui o que eles pensam. Então, você vai para o texto da lição, você lecione a aula aí normalmente, né? Não toca mais no assunto da dinâmica. E aí lá no final, quando você finalizar a aula, né? Chegando ali na conclusão, aí agora sim, aí você volta para a dinâmica. Fala para os irmãos, lembram lá que vocês responderam o que vocês pensavam que era a Trindade? Então agora vamos aqui o fechamento dessa dinâmica. Então, coloca a frase ali para eles. Sobre a Trindade, antes eu pensava... 3 pontinhos. Agora eu penso, então peça para que eles completem. O que eles pensam agora a respeito da Trindade? Pode inclusive preparar, né, para essa dinâmica e levar post-its, né? Se você sabe que na sua classe os alunos não costumam levar material, né? Os post-its aí são baratinhos, né? Você leva ali aqueles, tem uns menorzinhos, tem uns pouco maiores, né? Então para que dê espaço ali para que eles escrevam rápidas palavras, né? Não precisa ser exatamente assim uma frase inteira, né? Tu pode pedir para que eles coloquem ali em 3 palavras aí o que você pensa agora a respeito da Trindade. E uma outra orientação, aqui uma outra sugestão, se você estiver familiarizado, você pode usar uma ferramenta virtual, ferramentas online. Eu, por exemplo, costumo utilizar uma chamada Mentimeter. Ela tem certas limitações ali na sua versão gratuita, né? Mas de vez em quando eu utilizo ela com bastante sucesso. Para quem não conhece, é uma ferramenta que cria nuvens de palavras, né? Então, você vai gerar um QR Code ali dentro da própria ferramenta, pode colocar, projetar ali no seu data show, ou pode imprimir, né, levar numa folha sulfite. Então o aluno vai ali, lê aquele QR Code e vai acessar o site ali do Mentimeter. E lá ele vai poder dar a resposta, né, vai poder escrever ali as suas palavras ali respondendo a sua pergunta. E ao final, depois que todos responderem, vai gerar ali uma nuvem de palavras, como essa que está aparecendo aqui na imagem para vocês agora. Então essas nuvens de palavras aí, né, gera essa imagem interessante, você consegue ver quais foram as palavras mais utilizadas, enfim, né? Então é uma ferramenta interessante. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição para você conhecer, né? E caso seja interessante, né, já utilizar nessa aula ou posteriormente em alguma outra aula que você
ache interessante. Mas caso você não esteja familiarizado, né, com essa tecnologia, pode usar aqui o bom e velho papelzinho, né, que ele funciona muito bem também. E se você tiver tempo, né, se você conseguir organizar a sua aula para deixar ali uns 5 ou 10 minutos para essa parte da dinâmica, você pode pedir para que 2 ou 3 alunos leiam as suas respostas, né, e faz ali um fechamento então com a opinião dos irmãos, né, quantos também pensavam isso, né, quantos pensaram aquilo. Então é uma dinâmica que eu considero assim, ela muito boa, muito proveitosa para fazer essa revisão, porque o aluno ele é forçado a revisar o que ele pensava, o que ele aprendeu, né? O que ele viu, o que chamou mais a atenção dele naquela aula. Então é bem interessante essa revisão que ela faz. E também é interessante para mostrar para o aluno como foi proveitosa essa aula. Então às vezes você foi lá, fez uma boa aula, se preparou, enfim, mas não ficou muito visível assim o quanto o teu aluno aprendeu. Então você mesmo vai se sentir mais motivado ao perceber que o teu aluno pensava X e agora ele pensa X mais 10, né? Então é bem interessante também nessa noção de tornar a aprendizagem mais visível, né? Então sempre é interessante utilizar essas rotinas de pensamento. Por hoje é isso. Eu espero ter ajudado, que você tenha tido aí alguma ideia, algum insight para usar na sua aula desse domingo. E se isso aconteceu, eu vou ficar muito agradecido se você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com outros professores e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. No mais, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.